Daniel capítulo 8, nós leremos a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Daniel, dá a entender a este a visão. Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre pequeno entre os olhos é o primeiro rei. O chifre grande entre os olhos, é o primeiro rei. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não pela sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. O seu coração se engrandecerá. Destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, reserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Oremos. Senhor, nós te suplicamos agora que tu nos abras os olhos do coração para compreendermos a tua palavra. Que tu, Senhor Deus, venhas a falar ao teu povo, alertando para com o mistério da iniquidade, que já opera, ó Deus, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Possa identificar o teu povo nos dias de hoje, os anticristos que pelo mundo afora têm andado. Que possa identificar, ó Deus, as forças do mal, onde elas estão dominando, onde elas estão penetrando, às vezes sorrateiramente. E possa também o teu povo aprender a adotar uma postura correta, uma postura bíblica, diante, Senhor Deus, do império das trevas, na confiança de que o teu reino, também o teu reino está crescendo, e um dia há de prevalecer sobre todos os reinos da terra, de maneira visível e completa. Em nome do Senhor Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, nós já expomos este capítulo 8, trata de uma visão dada a Daniel no 3º ano de Belsazar, como diz aí o verso 1. E nós queríamos considerá-lo mais uma vez, nos detendo especialmente em algumas aplicações que nós chegamos a mencionar na mensagem anterior, mas que nós gostaríamos de enfatizar aqui, trazendo uma reflexão um pouco mais aprofundada e mais demorada. Por isso nós vamos nos deter um pouco mais na aplicação. Então, se você quiser, você pode, no YouTube nós temos todas as mensagens até aqui, a exposição do livro de Daniel, você pode ouvir lá a mensagem. Esta semana será publicada
a mensagem do domingo, a mensagem anterior. Mas esta visão que Daniel tem, a primeira foi no capítulo 7, todas as visões são relacionadas. E nessa visão, Daniel tem a antecipação da parte do Senhor de pelo menos de 2 reinos, na verdade. No capítulo 7, o Senhor havia antecipado a ascensão e queda de 4 reinos, e naquele capítulo 7, naquela visão, o Senhor havia mostrado ainda um desdobramento dessa ascensão e queda dos reinos, do crescimento e da dinâmica do império das trevas, e ali tem um retrato no capítulo 7 do anticristo. E aqui no capítulo 8 nós não temos um retrato do anticristo em pessoa, mas nós temos uma espécie de cópia, né? Nós temos uma espécie de manifestação temporal desse anticristo final, porque nós começamos na semana passada dizendo que, como a palavra de Deus diz, aquela pessoa final, aquele homem que dominará o mundo e que se oporá a Deus e que levantará contra a igreja uma perseguição sem precedentes na grande tribulação, ele incorporará, como nenhum outro antes dele, um princípio, um poder, um império anti-reino, que, no entanto, no presente se manifesta em várias gerações de várias maneiras. É por isso que no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses, como já vimos, o apóstolo Paulo, ao falar do homem da iniquidade final, ele diz: ora, o mistério da iniquidade já opera, aguardando que seja afastado apenas aquele que o detém. Paulo estava dizendo já nos seus dias que o império das trevas, na verdade, o princípio de antirreino já operava nos seus dias. Nós lemos também lá em 1 de João acerca do anticristo. João diz: vocês ouviram que vem o anticristo, mas vocês também sabem que muitos anticristos já estão no mundo. Então nós precisamos identificar esses impérios, essas forças. E quando uma ou mais dessas características, lá do capítulo 7 do anticristo, que vimos em algumas mensagens anteriores, quando elas se apresentam, ali está o império das trevas agindo, ali está o mistério da iniquidade agindo. E o capítulo 8 ele descreve uma manifestação, talvez, para o povo de Israel, pelo menos a manifestação mais palpável, mais clara, a manifestação antecipada, mais intensa do anticristo que os judeus conheceram, que foi Antíoco Epifânio. Quando foi essa visão? Vamos relembrar rapidamente, a partir do verso 1, ele a situa no 3º ano de Belsazar. Portanto, a visão é dada quando a Babilônia ainda era o império dominante, mas se refere a impérios posteriores à Babilônia. Ela se refere aos impérios Medo-Persa e grego, particularmente. Ela se refere, portanto, a eventos futuros, como nós vimos em relação ao tempo de Daniel, mas como nós já vimos também, eles são eventos passados em relação a nós. E os eventos revelam, como nós vimos, o padrão da dinâmica, das tensões que envolvem o estabelecimento do reino de Deus. Então ela é uma mensagem profética para os nossos dias, e é neste sentido que ela se refere ao tempo do fim. Não é no sentido de que apenas tinha a ver com o futuro, ela tinha a ver com o presente de Daniel e com o futuro imediato, porque ela tem um significado especial para o povo de Deus na velha aliança, mas ela também se refere ao tempo do fim, porque ela revela um padrão pelo qual o povo de Deus, ao longo de toda a história, será perseguido. E você lembra, conforme nos versículos, a partir do versículo 3 do capítulo 8, primeiro Daniel vê um carneiro sobremodo poderoso, e conforme o verso 20, que nós já lemos, que é a parte da interpretação, não é? Vocês lembram? O versículo 1 até o 14, nós temos a visão, e do versículo 15 até o 27, nós temos a interpretação. E o próprio versículo 20, na parte em que Gabriel está dando a interpretação, nós já sabemos que este carneiro de 2 chifres desiguais é uma referência ao Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, o seu domínio irresistível, foi aquele império que derrubou o Império Babilônico, não é? E esteve
no domínio, no poder, por um bom período, de 539, quando a Babilônia caiu, até 331, quando Dario III perdeu a batalha para Alexandre. Esse império de início não encontrava rivais, é isso que significa o fato do carneiro dar marradas, como ele mostra aí no versículo 4, ele dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais podia lhes resistir. Depois, no verso 5, ele vê um bode mais poderoso. Este bode, no verso 20 também explica, representa o Império Grego. Esse bode só tem um chifre, mas é um chifre notável, imponente, forte, e ele vem sem pisar pela terra, sem tocar o chão, e nós já sabemos que este bode representa o Império Grego, e o chifre notável representa Alexandre o Grande, que em 13 anos conquistou o mundo de então. Em 13 anos ele derrotou o Império Medo-Persa, ele assumiu o domínio sobre o Egito, ele assumiu o domínio sobre parte da Índia, e ele então em 13 anos dominou o mundo e morreu no auge de suas conquistas sem luta. Na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Na sua força, quer dizer, no auge das suas conquistas, ele foi quebrado, seu poder foi quebrado. E o que isso significa, nós já sabemos, Alexandre morreu sem luta. Alexandre estava se preparando para conquistar a Península Árabe, quando ele foi acometido possivelmente de uma doença, agonizou por 1 ou 2 semanas e morreu aos 33 anos, sem luta. E no seu lugar, no lugar do chifre, surgem 4 chifres notáveis, verso 8. E esses 4 chifres notáveis, nós já vimos, representam os generais de Alexandre, não é? Licímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, que assumiram a regência, supostamente, teoricamente, até que o seu filho, Alexandre IV, que quando Alexandre morreu ainda estava no ventre de uma de suas mulheres, pudesse ter a idade para o poder, mas como nós vimos já, quando ele atingiu a idade de 14 anos, esses 4 generais mancomunados mataram-no para dominar, para ter o reino, para usurpar o reino, e mataram também o irmão de Alexandre, Filipe Arrideu. E eles então ficaram lutando pelo poder, e tem início o período helenístico, período que vai ali mais ou menos de 323 até mais ou menos o ano 168 a.C. Então, os 4 chifres notáveis do verso 8 são os generais de Alexandre, é isso que o anjo explica. Observe no verso 22, vamos desde o verso 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei aqui é Alexandre. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Os reinos divididos, obviamente, eram bem menores que o de Alexandre. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Este é o chifre pequeno. Se você observar aí, o verso 9 do capítulo 8, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, e este chifre pequeno é uma alusão a Antíoco Epifânio. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Terra gloriosa aqui é Jerusalém. Lembremos-nos que há um paralelo entre o chifre pequeno deste capítulo e o chifre pequeno do capítulo 8, do capítulo 7, lá no verso 8 do capítulo 7. Há uma semelhança entre eles, ambos perseguem o povo santo, prevalecem contra ele, mas lembremos-nos que o do capítulo 7 representa o anticristo, aquele oponente final do reino de Deus, que ainda aguarda, nós ainda aguardamos, né, a história ainda aguarda o seu aparecimento. Mas aqui não é esse anticristo, porque naquele caso o anticristo sairá daqueles 10 chifres que representam os reinos que saem do Império Romano, e aqui este chifre sai, este pequeno chifre sai do reino da Grécia, né, que é anterior ao Império Romano. E nós devemos nos lembrar algumas coisas
Os versos 10 e 11 disse que ele cresceu até atingir o exército dos céus, observe aí, e das estrelas lançou por terra e as pisou. Esse é um simbolismo para a reivindicação de igualdade com Deus. As estrelas do céu aqui, a palavra de Deus mostra que o Senhor é o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala das estrelas como um exército de Deus. Então, ele não teve a mesma grandeza de Alexandre. Não é que ele foi grande de fato, mas que ele quis arrogar-se ao lugar de Deus. Lembrando que ele se deu esse nome Epifânio, né? É Antíoco IV, e ele se dá esse nome Epifânio. A palavra Epifânio vem de uma palavra grega que significa revelado, manifestado. Ele se dizia o Deus revelado. Aliás, numa das moedas que ele cunhou, tinha esse nome, Antíoco, o Deus que foi revelado, Deus manifestado. Então, Antíoco tinha um ego muito grande, e então essa ideia de atingir as estrelas do céu significa, na verdade, que ele procurou atentar contra Deus, né? Nós devemos lembrar que também há um significado secundário para o termo estrelas aqui, que se refere também a reis terrenos. Então, em sua sede de atingir os céus, esse tipo do anticristo desafiou o próprio príncipe, que aqui na verdade seria uma alusão a Deus. Deus, o Filho, né? Mas é uma alusão a Deus de modo geral, que depois é chamado de príncipe dos príncipes, certo? Ele se levanta então contra Deus. Nós devemos nos lembrar que Antíoco Epifânio, ele invadiu o templo, ele quis acabar com a religião judaica, ele realizou com sucesso essas atrocidades, né? Ele cometeu vários crimes. Por quê? Os 4 generais de Alexandre, eles queriam dar continuidade ao projeto de helenização de Alexandre. Na verdade, esse projeto começou com o pai de Alexandre, Filipe II. O que é o processo de helenização? Era expandir a cultura e a filosofia grega, a visão de mundo grega como um todo, pelo mundo dominado pelo Império Grego. É por isso que nós temos esse período helenístico. A palavra grega para grego é helenos, né? A palavra heleno significa grego, né? Então, a helenização é a implantação e a expansão da cultura grega. E, de fato, isto teve um grande sucesso. É por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, no grego koiné, um grego exatamente, vamos dizer, criado, produzido, já havia o grego, mas é um grego especialmente criado para se tornar a língua popular, a língua franca de todo o império. Pois bem, nesse período de helenização, Antíoco, ele briga contra Ptolomeu, que é descendente de uma das dinastias, né? E ele vence Ptolomeu, ele domina o Egito e, consequentemente, domina a Palestina, que era o lugar dominado, que era a região dominada pelo Egito, pela dinastia dos Ptolomeus. Então, ele quer realmente implantar, ele quer se colocar como Deus, ele quer ser adorado como Deus, e a cultura helênica favorece isso, e então o povo mais inimigo desse projeto totalitário, desse projeto de idolatria do Estado, eram exatamente os judeus. Ele via que tinha que matar a religião judaica, que tinha que, usando uma linguagem moderna, desconstruir a religião judaica. Então é por isso que esse rei é chamado de um rei de feroz catadura, não é? No verso 23 diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Quer dizer, catadura é semblante, a expressão do rosto. Então, primeiramente, ele é um homem que inspira terror, está falando aqui da sua crueldade, né? Então, vamos ver essas características desse tipo do anticristo. Primeiro, ele é chamado de feroz catadura. Ele era um homem cruel. Mas não só isso, ele era um homem maquiavélico. Em segundo lugar, no verso 23, ele é especialista em intrigas.
Claro que ele, por meio daquelas intrigas típicas, né, da briga pelo poder, ele consegue conquistar grande parte do reino deixado por Alexandre. Ele é um rei poderoso, mas não tão grande. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. É claro que o que ele está dizendo aqui é que esse poder é dado por Deus. Embora ele seja culpado da forma como usa esse poder, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá poderosos e o povo santo. Apesar de ser cruel, mestre de intrigas, como é que ele vai causar essas destruições? O verso 25 mostra de certa maneira isto. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, e ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Como é que ele, além de ser cruel, além de passar como um rolo compressor todo aquele que se colocava à sua frente, ele também utilizava do instrumento da sedução. Quando ele está falando dos que viviam despreocupadamente, sabemos pela história, e uma boa fonte é o livro dos Macabeus, que não é um livro inspirado, por isso não está na nossa Bíblia, não está na Bíblia, né? Ele está na Bíblia católica, é um livro considerado apócrifo, não inspirado, mas é um livro que relata a história desse período interbíblico, que é o livro de Macabeus, né? Tem 1º e 2º Macabeus. E nesse livro você encontra, é um livro interessante para se ler como uma espécie de fonte histórica, né, para nós entendermos esse período aí de Antíoco Epifânio. E nós vamos perceber, se lermos este livro, que parte dos judeus era partidário de Antíoco. Ele conseguiu seduzir, ele fez aliança com alguns deles, ele conseguiu seduzir. Quando ele conseguiu o domínio que queria, então ele os traiu e ele passou a perseguir, mesmo aqueles que foram seus aliados na sua luta pelo poder. Então, ele não só era um homem cruel, que utilizava métodos cruéis de assassinar, de matar. Ele não só era um genocida, mas ele também era um homem que procurava seduzir, mestre de intrigas. E aqueles que viviam despreocupadamente, que fizeram aliança com eles, acabaram sendo perseguidos por eles. Mas diz a palavra de Deus que ele iria se levantar contra o príncipe dos príncipes. Ele está se referindo a Deus. E em que sentido ele se levanta contra Deus? Nós sabemos que Antíoco Epifânio invadiu o templo, que Antíoco Epifânio colocou imagem, se não me engano, de Júpiter no templo, que ele profanou o templo sacrificando porcos, animais que eram imundos para os judeus. Lembremos que na velha aliança a lei cerimonial ainda estava de pé, e o judeu, o crente da velha aliança, tinha que seguir a lei cerimonial. Cristo já aboliu essa lei porque ele cumpriu tudo aquilo que aquela lei significava, mas naquela época isto não era permitido, e ele pegou porcos, sacrificou e imolou porcos no altar do templo sagrado do Senhor. Ele espalhou tanto o sangue desses porcos, como as fezes dos porcos pelo templo inteiro, salpicou no templo inteiro. Ele pegou os judeus que ali estavam sacrificando e os obrigava a comer carne de porco. Aqueles que não queriam, ele matava. Então, assim, era um homem extremamente cruel. E ele proclamou o fim do culto judaico. Ele proibiu quem, na sua época, depois que ele seduziu, que ele assumiu mesmo o poder, e ele começou a perseguir o povo de Deus, ele proibiu a leitura da lei. Quem fosse achado com cópias da lei era morto, era executado. Então, ele é um homem, primeiramente, então, cruel, né? Ele é um homem, no entanto, maquiavélico, ele sabe fazer politicalha, né? Ele é mestre de intrigas, ele é astuto, ele é ególatra, ele se coloca no lugar de Deus e ele afronta o próprio Deus, profanando o seu santuário. Mas diz ele, será quebrado sem esforço de mãos.
Muito semelhantemente a Alexandre, Antíoco Epifânio morreu não numa guerra. Ele morreu quando ele estava só. Ele simplesmente adoeceu, agonizou e morreu em grande agonia. A palavra de Deus diz que esta visão, lembre-se, ela é tão terrível que no versículo 13, um dos santos que estão ali na visão de Daniel entre os anjos, disse a outro santo, aqui é uma alusão aos anjos, um anjo disse a outro anjo, àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? O sacrifício diário tinha sido cessado por Antíoco Epifânio. Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós lembramos que isto, nas visões, na literatura apocalíptica, os números são simbólicos, não são exatos. Alguns têm uma aproximação exata, mas outros são simbólicos. Aqui dá mais ou menos cerca de 3 anos e meio. E o que nós temos aqui é a ideia de algo incompleto. 3,5 é metade do 7. Significa que por mais que seja o seu poder, ele vai ser quebrado antes de completar os seus projetos. Esse é o primeiro significado e o mais importante, neste caso, do que os detalhes pequenos. Mas, curiosamente, durou mais ou menos, especialmente esse período aí do templo, mais ou menos durou esse tempo, o período em que ele profanou o templo do Senhor. E aí diz a Bíblia que o anjo Gabriel disse para Daniel, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Lembremos-nos que Daniel está aqui no período aí de Belsazar, ainda terceiro ano de Belsazar, estamos no ano 550. Então, é 200 anos à frente, 200 anos ou mais à frente, avançando para o período interbíblico. E aquela visão, eu preciso destacar, ela enfraquece e adoece Daniel. É uma visão muito tremenda, porque ele vê, naquela visão, ele vê o povo de Deus não só sendo perseguido, mas massacrado. Ele vê o povo de Deus sendo esmagado. Diz aqui na palavra de Deus, no verso 24, que aquele homem causaria estupendas destruições. Ele destruiria os poderosos, os seus rivais, e destruiria o povo santo. Então nós precisamos entender, e isso tudo gera uma comoção em Daniel, né? Por isso que o anjo pergunta, até quando isso durará? Até quando essa perseguição durará? Antíoco, eu preciso fazer uma correção aqui. Antíoco, na verdade, ele persegue os judeus de 171 até 165. E nos últimos 3 anos e meio, mais ou menos a 2.300 tardes de manhã, não dá exatamente 3 anos e meio, mas é aproximado disso. E nesses últimos 3 anos e meio é quando Antíoco Epifânio realizou sacrifícios pagãos no templo. E aí tem a revolta dos macabeus. Ele é, de certa maneira, uma manifestação da abominação desoladora, que aqui no verso 13 vem como transgressão assoladora. Essa mesma expressão ela vai ser utilizada no capítulo 9, no versículo 27, parte B. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Este é o mesmo abominável da desolação referido por Cristo em Mateus capítulo 25, verso 1. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aqui precisamos entender que quando Jesus falou disso, ele usa uma expressão que encobre, que envolve o passado, o seu futuro imediato e o futuro distante. É isso que algumas pessoas não entendem nesse sermão profético de Jesus de Mateus 25, se você quiser abrir lá. Começa no capítulo 24.
Você lembra, capítulo 24 começa os discípulos admirando, admirando as construções do templo, aquele templo erguido por Herodes. E Jesus diz, vocês veem isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? E aí os discípulos em particular perguntam a ele, quando sucederão essas coisas? A destruição do templo. Segundo, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Porque eles entendem que a destruição do templo estava ligada ao tempo do fim. E de fato estava, mas apenas espiritualmente. Porque o tempo do fim não viria naquele momento. Isso é óbvio para nós que estamos aqui vivos ainda no mundo que ainda está de pé, embora caminhando para a destruição. Mas eles corretamente associaram os dois eventos, mas incorretamente acharam que um se seguiria imediatamente ao outro. Então, na resposta de Jesus, ele vai falar tanto da destruição do templo, que seria num futuro bem próximo, como também da destruição final, da qual aquela destruição seria um tipo. Então, quando ele diz no capítulo 25, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem no campo, não volte para a cidade, etc. Só que quando Jesus fala, Antíoco Epifânio já tinha morrido. Mas no ano 70, depois de Cristo, um homem chamado Tito Vespasiano, ele invade o templo, ele profana o templo, ele mata pessoas e ele destrói Jerusalém. É este que é chamado de abominável também da desolação, porque ele se opõe ao povo de Deus, ele massacra o povo de Deus, ele profana o templo de Deus, ele destrói o templo de Deus e a cidade de Deus. Mas o Senhor Jesus também está se referindo àquele último anticristo. Quando vocês virem este mistério da iniquidade estará operando. E aí ele associa isto à grande tribulação. Nós não temos tempo aqui para nos deter no capítulo 24 e 25 de Mateus, mas o que nós queríamos dizer é que quando a Bíblia diz que o mistério da iniquidade já opera, significa que ao longo da história, por muitas vezes o império das trevas vai se opor, na verdade o império das trevas vai sempre se opor ao reino de Deus, mas haverá momentos, haverá gerações, haverá lugares e circunstâncias em que esse mistério da iniquidade vai se levantar com tão grande intensidade que ele representará uma manifestação especial do mistério da iniquidade. Ou seja, ao longo do período, até a segunda vinda de Cristo, especialmente depois da sua primeira vinda até a segunda vinda, nós vamos ter várias manifestações de anticristo. Nós precisamos entender isso. Então a gente não deve ficar tão preocupado, olha, será que fulano de tal é o anticristo? Pode não ser o anticristo, mas pode ser um anticristo, entende? Pode ser um opositor. E pode ser que esta geração na qual ele levanta a perseguição não seja a última, mas vai ser uma geração que vai ser massacrada. Então, de tempos em tempos isso aconteceu. Durante 3 séculos, a igreja cristã, a igreja primitiva, foi perseguida. Você vai ter Tito Vespasiano, você vai ter Nero, você vai ter o Domiciano, você vai ter Trajano, você vai ter vários imperadores. E você quer avançar para outras aplicações? Na era cristã, já depois da reforma, o governo comunista de Stalin matou milhões de cristãos. Foi um governo anti-reino. Quando o comunismo assumiu e fundou a União Soviética, com os bolcheviques, com Lenin e depois com Stalin, ele perseguiu os cristãos. Ele queria ser um Estado ateu. O Estado era o grande Deus. Todos deviam uma certa adoração ao Estado. E muitos cristãos foram perseguidos no governo comunista. Foram torturados e mortos. Hitler é um tipo de anticristo, sem dúvida alguma. Matou 9 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus. E 3 milhões de outros.
e entre eles alguns cristãos. Agora, cuidado, Hitler seduziu parte da igreja alemã, mas a parte que se colocou oponente a ele foi para a prisão. Hitler é um tipo de anticristo. Stalin, sem dúvida. Aliás, Stalin matou mais gente do que Hitler. A gente fala muito de Hitler, mas Stalin matou bem mais gente do que Hitler. Nós podemos citar Kim Jong-un na Coreia do Norte. Onde se levanta um rei, onde se levanta um Estado totalitário, queridos. E onde esse Estado persegue o povo de Deus, onde esse Estado quer mudar os valores, onde esse Estado quer estabelecer uma nova moralidade, ali está o espírito do anticristo. Então nós precisamos estar atentos a isto. E o que eu gostaria de trazer aqui como aplicação desta mensagem, que nós já vimos grande parte dela, para nós aqui nesta noite. A primeira verdade que eu gostaria de lembrar é que a perseguição ao povo de Deus, o massacre ao povo de Deus, entre outras coisas, ele na verdade faz parte do plano de Deus, ele é parte da ação providente e soberana de Deus, e ele, entre outros propósitos, tem o objetivo de julgar e de disciplinar o povo de Deus. Isto é muito importante, meus amados irmãos. Se você observar, eu quero que você, no verso 13, você olhe aí o verso 13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Ele diz: até 1300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui não significa, obviamente, diz a palavra de Deus no verso 11, que Antíoco Epifânio tiraria o sacrifício diário. Observe no verso 11, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Por isso que príncipe aqui deve ser uma referência ao Senhor Deus, porque o sacrifício é do Senhor Deus. Dele tirou o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Por que ele fez isso? O próprio santuário é derribado, é profanado. Aliás, desculpa, ele não derribou o santuário, mas é profanado. Eu quero que você olhe o verso 19 agora. E disse: eis que te farei o que há de acontecer no último tempo da ira. Ira de quem? Não é ira de Epifânio aqui. Claro que ele se ira contra o Senhor, contra o seu povo. Mas a ira aqui é de Deus contra o seu povo. Ele diz ainda no verso 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Quem são esses prevaricadores? O que significa quando os prevaricadores acabarem, então se levantará Antíoco Epifânio? Prevaricar é negligenciar, é descumprir a lei de Deus. Aliás, prevaricação é o descumprimento da lei. Aquilo que é seu dever e você não faz. Então os prevaricadores aqui eram os judeus que não estavam cumprindo a lei do Senhor, que não estavam andando em santidade, que estavam quebrando a aliança. Na verdade, a expressão em hebraico significa mais ou menos assim: quando se encher a medida dos prevaricadores, quando a prevaricação, a negligência para com a lei chegar a um ponto em que demande o derramamento da ira de Deus, aí vai se levantar esse rei. É este o sentido. Então ele fala de tempo da ira, ele fala de prevaricadores acabarem, isto é, a desobediência chegar a um limite que demanda o derramamento da ira sobre o povo santo. E no verso 25, ele fala que ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele está se referindo àqueles que, de certa maneira, fizeram aliança com o Antíoco Epifânio e não perceberam o império anti-reino que estava se levantando. Preste atenção nisso. Isso tem pelo menos duas lições para nós. A primeira lição aqui, agora eu quero que você grave isto, a aplicação, estou aplicando. Primeira lição é esta: a perseguição ao povo de Deus é
parte da providência de Deus, embora ela seja culpa daqueles que perseguem, embora eles façam isso voluntariamente, Deus está agindo soberanamente para julgar o seu povo. Nós já vimos isto. Capítulo 1, verso 2 de Daniel. Quando narra a ida de Daniel para a Babilônia, o que é que diz lá no capítulo 1, verso 2? O Senhor entregou a Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. E quando nós lemos Jeremias, nós vimos isto nas exposições anteriores. Quando nós lemos Jeremias, Jeremias disse, olha, Deus vai entregar não só Jerusalém, mas os reinos circunvizinhos nas mãos de Nabucodonosor. Agora também o juízo vai chegar no dia. Quando completarem os 70 anos, aí virá o dia de Nabucodonosor. Aí Deus vai entregar o império babilônico nas mãos de outro reino. Então Deus se utiliza, sempre se utilizou, até mesmo do ímpio, para julgar o seu povo. Por que isso é importante para nós? Isto é importante por duas razões, pelo menos, talvez mais. Primeira razão, isto nos livra, saber que Deus pode nos julgar, nos livra de um ufanismo. O que é ufanismo? É moda hoje. Não, nós somos o povo de Deus. Nós somos cabeça e não cauda. Você é crente, agora você está na prova. Mas amanhã você vai estar no palco e eles na plateia vendo que você é o escolhido. Segundo nós lemos em Daniel, às vezes o povo de Deus vai ser colocado como cauda. Quando? Quando ele prevaricar. Quando ele transgredir a aliança. Quando ele se preocupar mais com o seu umbigo do que com a glória de Deus. Deus levanta juízo. Sempre será assim. 1 de Pedro 4,12. Abra lá se você quiser. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, já Novo Testamento, destinado a provar-vos como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Verso 17. Porque a ocasião por começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É claro que o juízo de Deus sobre a sua casa é um juízo temporal. É um juízo corretivo. É um juízo para purificar o seu povo. Para separar a escória do metal precioso. Nós encontramos esse juízo sobre o povo em Malaquias. Eu quero que você abra lá. Então cuidado, não pense, olha, venha para Deus e seus problemas acabaram. Se você precisar, Deus vai enviar o ímpio contra você. E pode ser que o ímpio prevaleça contra você. E talvez a igreja brasileira esteja precisando. Observe, no capítulo 3, falando da vinda do Messias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Parte B do versículo 1. O anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecerá? Porque ele é como o fogo do ourives e a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ofertas justas ao Senhor. Juízo. É fogo aqui. Fogo na Bíblia é normalmente sinônimo de juízo. Cuidado para você pedir, Senhor, desce fogo, né? Tem irmão que, Senhor, nós queremos ver o fogo. Cuidado, leia melhor a sua Bíblia. Porque fogo sempre tem a ver com juízo. Então aqui é um fogo para depurar, tá vendo? É o fogo do ourives. Esse é o fogo de Deus, juízo temporal de Deus, disciplina de Deus sobre o seu povo. No capítulo 4, verso 1, tem outra figura do fogo, só que agora é para destruir. É o juízo de Deus sobre os ímpios. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aqui é diferente. Não vai sobrar nada. Porque está falando do juízo de Deus sobre os ímpios. Mas há um juízo temporal de Deus sobre o seu povo. Então, nós temos que parar com o ufanismo. Não, eu sou crente, eu sempre vou prosperar no meu trabalho. Eu nunca vou perder o emprego. Você pode perder o emprego, querido.
E isso é para que você dê testemunho. O Senhor disse, por minha causa, sereis levados à presença de reis, sereis julgados, sereis traídos. Um irmão entregará outro irmão. O filho entregará o pai. É o que a Bíblia diz. Então nós temos que... Ah, pastor, então nós temos vitória, mas nós somos mais que vencedores exatamente nesse momento. Para o mundo nós somos como ovelha indo para o matadouro. Mas a Bíblia diz que isso nos faz herdeiros dos profetas. Bem-aventurados quando vos perseguirem. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isso é a grande marca do cristão. Queridos, o sofrimento faz parte da vida cristã. Não é o sofrimento por causa do seu pecado, não. Porque às vezes você peca contra o Senhor. É, de certa maneira, por causa do pecado e do processo de santificação. Mas às vezes você é perseguido para ser depurado como fogo. Então, o juízo de Deus estava sobre os judeus, através de Antíoco Epifânio. De modo que isso nos livra de ufanismos. Isso nos livra também daquilo que é muito comum hoje, do vitimismo. Cuidado com o vitimismo. A vitimização é muito comum hoje. Todo mundo é vítima. Nós somos os oprimidos. Essa coisa de oprimidos e opressores. Nós precisamos entender, se nós sofrermos, sim, estaremos sendo vítima, obviamente, de uma injustiça. Mas nós estamos também tendo a oportunidade de glorificar a Deus. Você lembra dos 3 propósitos de Deus ao entregar seu povo ao inimigo? Primeiro, julgá-lo, discipliná-lo. Segundo, para que o seu, não só discipliná-lo, mas depurá-lo. Primeiro é juízo temporal, castigando o seu pecado. Segundo, para depurá-lo pelo fogo das provações. Terceiro, para que ele dê testemunho e glorifique o seu nome diante do opressor. Então, esta é uma questão importante para nós. Nós precisamos então nos livrar dessa cultura vitimista. Quando você sofrer, a Bíblia diz, glorifique a Deus, alegre-se. É o que a Bíblia diz, por causa da provação. Segundo, eu gostaria de relembrar aqui um outro ponto. Lembra que Antíoco Epifânio, ele seduziu alguns, ele era mestre de intrigas, ele, pelas suas astúcias, fez prosperar o engano e destruiu aqueles que viviam despreocupadamente. Sabe o que isso quer dizer? Nem sempre o império das trevas, o mistério da iniquidade, ele não se manifesta com chifres e rabos. Ele às vezes quer seduzir. Ele às vezes quer conquistar. Ele até mesmo assume às vezes alguns princípios que parecem ser bíblicos, cristãos, para seduzir o povo de Deus. Muitos políticos têm seduzido o povo de Deus com esta ideia. E existem crentes apoiando bandidos da nossa nação, bandidos de colarinho branco. E nós precisamos tomar cuidado com a sedução do mundo. Nós precisamos tomar cuidado. É por isso que a igreja como instituição, ela não deve fazer alianças políticas partidárias. É antibíblico a igreja se vender a qualquer partido. Muito cuidado. Às vezes a igreja se alia com partidos, por exemplo, que pregam princípios anticristãos. Nós temos visto como o Ocidente tem sido invadido por uma nova moralidade que tem substituído os valores judaico-cristãos. Nós temos falado sobre a ideologia de gênero, sobre a desconstrução da maternidade, sobre a política do aborto, sobre o feminismo que avança, procurando destruir a família patriarcal que é bíblica. Destruir a família. E existem partidos políticos no Brasil que apoiam isso claramente, que querem aplicar isto na escola. E pasmem, existem crentes apoiando esses partidos políticos, sendo seduzidos por eles, em nome de uma justiça social.
Nós temos que tomar cuidado. Existem mulheres cristãs que estão sendo seduzidas pelo feminismo. Nós estudamos isso no retiro. Temos estudado nos domingos. Existem crentes que apoiam, queridos, esses partidos, essas pessoas, esses políticos. É um absurdo que a igreja faça isso. Porque atentam contra os valores de antirreino. Então, essa sedução, nós precisamos tomar cuidado. É uma grande lição que nós temos aqui em Daniel. Daniel não se contaminou, lembra, com as iguarias do rei. Nós temos também, em terceiro lugar, essa observação que é recorrente em Daniel, que está aqui no verso 25. Lá no final. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. É muito interessante isso. Você lembra que no capítulo 7, aquele chifre pequeno que representa o anticristo, ele é simplesmente morto no verso 11 do capítulo 7. O seu corpo é desfeito e entregue para ser queimado. Está escrito aí. No verso 26, diz que, mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E você lembra que isso tudo está ligado àquela visão de Daniel, aquela primeira visão, na verdade, de Nabucodonosor, capítulo 2, você lembra? Aquela estátua representava os 4 reinos posteriores, Babilônia e os 3 reinos posteriores, você lembra? Nós não vamos voltar lá, mas o Império Babilônico, Medo-Persa, o grego e o romano, e uma pedra cortada sem auxílio de mãos, cai, é lançada sobre os pés daquela estátua, ela é esmiuçada e se torna como a palha das eiras, vira pó e não se acham vestígios daquele reino. Veja, sem mãos humanas. E Deus, ele sempre antecipa na história aquilo que ele vai fazer no fim. O império fundado pelo anticristo vai ser quebrado sem o auxílio de mãos, no auge da perseguição, no auge do complô contra os filhos de Deus e contra o reino de Deus, sem o auxílio de mãos. E Deus faz isso na história, lembra? O chifre representa Alexandre, quebrou na sua força, sem auxílio de mãos. E agora diz que Antíoco Epifânio é destruído sem auxílio de mãos, ou seja, sem aliança política, sem força bélica, sem guerra. Qual é a lição para nós aqui? Qual é a grande lição para nós? A lição para nós é que nós não vamos encontrar na terra nenhuma ideologia que redima a humanidade. Nenhuma ideologia, nenhum partido político, nenhum governante que vai nos trazer o céu na terra. É claro que existem governos que são mais contrários ao reino de Deus do que outros e precisamos fazer escolhas nesse sentido. É claro que existem governos onde os valores do reino estão muito mais presentes do que outros e nossa escolha política tem que pensar nisso. Tem que envolver esse pensamento. Claro. Mas, se nós tivermos essa visão redencionista, se você espera que algum candidato, mesmo que tenha valores mais próximos aos valores do reino do que outro, vai salvar o Brasil, você está cometendo a mesma idolatria política que aqueles que estão sendo seduzidos por essa ideologia totalitária que tem dominado a cultura brasileira ao longo de 30 anos, o marxismo. Então, saber que os reinos são quebrados sem o auxílio de força, de mãos humanas. Embora Deus utilize também as guerras, é para nos livrar de qualquer redencionismo, de qualquer idolatria ideológica. Nós devemos, queridos, nós estamos no ano eleitoral, nós devemos votar e perceba, olhe a que partido seu candidato pertence, que valores esse partido pertence, que esse partido defende, e você precisa pensar antes de votar, porque existem muitos valores que são totalmente antirreino. Você precisa olhar. Mas não pense que votando num candidato que tem valores
que refletem os valores do reino. Isso significa que ele vai salvar a nação. Redenção, queridos, ela só vai acontecer no final. Agora, nós podemos ser instrumento de reforma. Isto significa que haja paz e tranquilidade através da influência do povo de Deus como sal e luz. Está lá em 1 Timóteo 2, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Mas nós não devemos ficar pensando, olha, eu sou fulano de tal 2018. Cuidado! Você pode estar assumindo uma visão redencionista, uma visão messiânica. Isso é típico do brasileiro. Você acha que um presidente só, com todo um parlamento corrompido, vai mudar o país? Nem que ele quisesse. Mas o povo de Deus aguarda uma redenção sem o auxílio de mãos. Sabe o que isso significa? O povo de Deus não precisa fazer aliança política. Lembre, a fé cristã tem uma dimensão política, e o que eu estou falando é uma aplicação política. Mas eu estou dizendo, o povo de Deus não precisa fazer a igreja como corpo, não precisa fazer alianças partidárias. A redenção virá sem o auxílio de mãos, queridos, por um ato repentino, por um ato poderoso, por um ato irresistível. O Filho do Homem rasgará as nuvens com poder e grande glória. E neste momento, o grande governante mundial estará no poder, massacrando o povo de Deus. O povo de Deus não vai tomar as armas. E o Senhor Jesus virá e vai destruir o iníquo com o sopro da sua boca. Você aguarda isso? Então, não seja idólatra em relação à política. Vote com consciência, vote respeitando os valores do reino, mas vote sem messianismo. Vote sem idolatria. Vote sem colocar toda a sua confiança. Sabe por quê? A Bíblia diz, bem-aventurados. A Bíblia diz, não confieis em príncipes nem nos filhos de Adão, em quem não há salvação. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. E quem sabe, preste atenção, quem sabe Deus não queira nos dar um governante tirano. Quem sabe Deus não queira mudar as leis, ou melhor, colocar alguém que vai mudar as leis e criminalizar a fé cristã para que o povo de Deus seja depurado pelo fogo da perseguição. Quem sabe não esteja nos planos de Deus que a ideologia de gênero realmente implaque e os pais sejam criminalizados por impedir que os seus filhos sejam expostos a essa imoralidade, para provar, para depurar. Nós não somos melhores do que aqueles que vivem no mundo islâmico, estão sendo perseguidos. Talvez o povo de Deus precise disso. Então, cuidado, não são alianças políticas que vão trazer mudança. Embora a sua fé tenha uma implicação política, você deve votar por dever de consciência. Para glorificar a Deus, você deve votar segundo os valores do reino. E você deve atuar também onde você trabalha, pelos valores do reino. Mas devemos lembrar que com Deus está o poder e a soberania. Que Deus nos dê a graça de confiar nele e agir corretamente, de acordo com a sua lei, mas confiar na sua provisão. E se nós formos perseguidos, e se o mal prosperar contra nós, que nós lembremos que ainda somos mais que vencedores, e que um dia o rei virá para consumar aquilo que ele já iniciou, que ele já realizou na cruz, quando ele triunfou sobre principados e potestades. Como foi que ele triunfou? Como foi que o nosso Senhor e Mestre triunfou? Morrendo. É assim que vamos triunfar também. Não é por aliança política, é morrendo. Ele nos ensinou como. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus, aplica a tua santa e bendita palavra ao nosso coração. Enche-nos da tua graça. Enche-nos de coragem para enfrentar os valores de antirreino. Dá-nos a astúcia das serpentes para, de antemão,
enxergar, perceber o mistério da iniquidade operando pelo engano. Mas dá-nos também a simplicidade das pombas, que hajamos com mansidão, e se ao Senhor aprouver que glorifiquemos o teu nome por meio da perseguição, possamos, ó Deus, de bom grado nos submeter a ela e permanecer firmes, de pé, sem recuar, dispostos a morrer pelo Senhor, como muitos dos nossos cristãos ao redor do mundo têm feito. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.